Olá, maravilha! Boa tarde! Estamos aqui na parte da lição da Escola Sabatina, lição número 9. Fala aqui o Ministério Movido pelo Amor. Isso mesmo, Ministério Movido pelo Amor. Parte 9 da lição da Escola Sabatina. Estamos interagindo com você aí. Mas e antes aí, vamos orar então. Que o amado Pai esteja comigo, Pai, tenha misericórdia de mim. Misericórdia de cada um de nós. Abençoa essas pessoas que assistem esse vídeo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que seja consolado pelo teu Espírito, hoje e sempre, em amor. Amém. Então, nosso dever aqui é orar, né? Com a ajuda do Espírito. Sem Espírito não tem como fazer nada. Que fala o termo aqui, lição 9, Ministério Movido pelo Amor. Você ama? Você perdoa? Então, bora interagir nessa lição aqui. O verso para memorizar. Olha que Paulo tem aqui para a gente aqui no verso para memorizar, a parte de sábado, isso mesmo. Porque lhes escrevi no meio de muitas sofrimento e angústia de coração, Paulo falando, com muitas lágrimas, não para que você ficasse triste, para que soubesse do amor que eu tenho por você. Quer dizer, Paulo amava aquelas pessoas em Coríntio, de coração, ele dedicou, ele tinha um amor de Cristo nele, por isso que ele fala assim, ó, você vê aqui, ó, porque lhes escrevi no meio de muito sofrimento, ele falando, foi sofrendo ali, escrevendo, sofrimento e angústia de coração, com muitas lágrimas, quer dizer, Paulo chorava, né, que ele amava as pessoas, por aí ia, né, não para que você ficasse triste, né, que eu estou chorando, mas importante aí, que eu te amo, isso aí, já vê que vença, mas para que soubesse do amor que eu tenho por você, ele amava as pessoas de Coríntio, então o verso memorizar é isso aí. Vamos ler agora aqui, algumas partes aqui embaixo, aqui, da continuidade agora na parte de baixo. O apóstolo Paulo teve longe de ter uma vida fácil, aí ele fala bem aqui, ó, o apóstolo Paulo esteve longe de ter uma vida fácil, esteve longe de ter uma vida fácil, isso aí. Além das prisões e situações de risco que enfrentou, ele escreveu 5 vezes, recebia do judeu 39 açoitos, pessoa 39 açoitos, você aceitava isso no seu couro? 39 açoitos, ali, Paulo suportou isso aí por Jesus, por amar Jesus, suportou isso aí, 39 açoitos e chicotada, aqui ó, 5 vezes ele recebeu do judeu 39 açoitos, açoitando ele, pessoal, e 3 vezes foi golpeado com varas, e uma vez apredejado, golpeado de vara, tome vara nas costas dele, por amor de Jesus, ele suportou isso aí. E você suporta isso aí por amor de Jesus Cristo, sim ou não? Ele suportou isso aí, apóstolo Paulo. Isso aí, bora ver então agora, foi apredejado. A fúria do mar, sentiu a fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltante, quer dizer, imaginais, né? Assaltante, isso. Perigos de 2 homens compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto. Ele é perseguido, apóstolo Paulo, por amor a Cristo, perigo no mar e perigo dos irmãos, fala aqui, ó, dos falsos irmãos. Dizem que era irmão, mas é falso irmão. Isso aí. Então a lição de sábado.
trabalhava abundantemente, muitas vezes fiquei sem dormir, ficou sem dormir ele, fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Quer dizer, Paulo ali por Jesus Cristo, ele ficou sem dormir, sem comida, e por aí ia, tá vendo aqui, ó, ficou aqui, ó, passei fome e sede. Jesus ali na cruz do Calvário, pegaram ele, não sendo fora da lição, e moraram uma esponha de vinagre ali, botou na boca dele e virou o rosto para cá, que ele estava contaminada, que limpava até fezes de esgoto, pessoa lá, que pessoa fazer isso com Jesus Cristo. Então, você deu uma comparação aqui, né? Então, o apóstolo Paulo passou isso tudo por causa do amor a Cristo. Isso. E a mora aqui, ó, sede, e muitas vezes fiquei em jejum e suportei o frio. Pensou o frio é gelado, sem coberta, sem nada, e nudez. Além disso, enfrentou diariamente uma prisão, tá vendo? Uma prisão exterior. Aqui, ó, sábia, a minha preocupação é com toda a igreja. Quer dizer, menos aprisionado, menos ali massacrado por Jesus Cristo, ele amava os coríntios ali, ó, que fala aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, enfrentou diariamente uma prisão interior, pensou, irmão? Preso ali, e sabe, a minha preocupação é com toda a igreja, viu aí, toda a igreja. Então acabou aqui a parte de, não vou ler muito, senão o vídeo fica muito grande, acabou a parte aqui de sábado, com a ajuda do Espírito, sem Espírito não vou fazer nada. Vamos agora para a parte de domingo, a unção de graça. Vamos ler aqui agora 2 Coríntios, maravilha, isso aí. A introdução, saudação aqui, introdução e saudação. Bora ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3, mora aqui eu começo aqui logo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão, em Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntio, falando isso, vírgula, com todos os santos que estão em toda a Caia, aqui ó, em toda a Caia, isso. Bora ver aqui agora o verso, bora ver aqui agora o verso 2, a graça e vós, a paz da parte de Deus, nosso Pai, deixa eu ver de novo aqui, ó, a graça e vós e a paz da parte de Deus, o nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, Olha aqui o verso 3 agora. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, falando aqui para o apóstolo Paulo, falando da misericórdia de Deus, de toda a consolação. Apóstolo Paulo foi consolado, ele tinha que consolar os coríntios, ele amava os coríntios ali, isso mesmo, na parte de domingo, com a ajuda do Espírito. Então, bora ver aqui o verso 7 agora. O verso 7 é em nossa esperança acerca de vós, firme, sabendo que como sois participantes das aflições, viu? Assim sereis também da consolação. Quer dizer, Paulo passou por muitas aflições, ele foi consolado por Deus e consolou também os pessoal em Corinto, isso mesmo. Vem a pergunta aqui, ó, por que Paulo manifestou gratidão nesse textinho? Bora ver aqui, porque Paulo ele manifestou gratidão nesse textinho. A gratidão de Paulo se
concentra na consolo que Deus concedeu aos que sofrem. Ele sofreu por Jesus Cristo. Nesse parágrafo, o verbo consola paracaléu, ou substantivo. Isso aí, paracaléu é substantivo. Consolar. Paracalixe. Aparece junto 10 vezes. Isso, acerca de um texto, de todas as coerência desse termo em Coríntio, de 2 Coríntios. Isso. Então aqui, nós vimos aqui agora aqui, deixa eu ver aqui, está aí na parte do domingo aqui ainda. 2 Coríntios, capítulo 1, né? Vamos aqui, verso 8 agora aqui. Verso 8. Porque não queremos, irmão, que ignores a nossa tribulação que nos sobreveio, tá vendo? Suportar de modo tal que antes da vinda, desesperamos. Para você entender esse textinho aqui, ó. Porque não queremos, irmão, que ignorares a nossa tribulação que nos sobreveio aqui nas Ásia, após que fomos, Paulo falando, sobremaneira agradáveis. Bora ver aqui, ó. Sobremaneira agradados mais do que, isso mesmo. Do que isso? Deixa eu ver aqui. Bora aqui ver o verso 11. Verso 11. Ajudando-nos também vós com oração por nós, para que pelo benefício, Paulo falando, que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também seja dadas graça ao nossos aspecto, nosso respeito, isso aí. Aqui Paulo fala o seguinte no verso 11 aqui, ó, ajudando-nos também, ajudar o que? O seu próximo, vós com oração, orar para ele, isso mesmo, por nós, para que pelo benefício, porque muitas pessoas foi feito por muitas também, e seja dadas graça a quem? A Deus, né? Graça a nossos respeito. Quer dizer, Paulo foi usado pelo poder do Espírito, isso aí. Bora ver aqui na parte do domingo ainda. Paulo fala de uma aflição, afirma acima de nossa força. Aqui Paulo fala Paulo fala de uma aflição, e acima das nossa força, o que levou junto com os seus companheiros, ele falando, a temer que não observe por um momento o resumo aqui, ó, a resolução lhes apareceu em única esperança, mas Deus o livrou. Paulo falando, isso aí. Então acabou aqui a parte de domingo. Isso, parte de domingo acabou. Que a parte de domingo fala
que é ação de graça, isso mesmo, para domingo acabou. Vamos agora aqui para a parte de segunda-feira com a ajuda do Espírito. Simplicidade e sinceridade. Simplicidade, você ser simples. Paulo foi simples no começo ali. Ele não teve nada de, como é que se diz? Ele foi uma pessoa simples, correto? Ele não teve bens materiais. Ele não ficar ele não se envolvia nas coisas boas, tem coisa boa, tudo, não. Foi simples mesmo. Paulo foi uma pessoa simples aí. Não tem apartamento, nem casa, nada disso não. Foi simples. E era sincero. Aqui, ó. Bora ler aqui em cima aqui. Segunda-feira. Ontem aprendemos que o amor de Paulo pelos coríntios se manifestava no consolo que lhes oferecia em meio às aflições. Paulo falando. Assim como ele próprio, né? Nas aflições, assim como ele próprio era consolado, ele era consolado pelo Espírito Santo, por Deus, nas suas aflições. Hoje vemos que esse amor também expressava pela integridade com que ele, o seu consolo, aqui ó, ele se seu e consola dobradores, tratava os membros da igreja em Coríntio, tá vendo aí ó? Olha quem fala aqui ó, bem expressava, ele falando, bem expressava lá integridade com que ele e seus colaboradores tratava os membros da igreja, quer dizer, ali consolava os membros da igreja. Paulo dava força aos membros da igreja ali em Coríntio, correto? Na parte de segunda-feira, ele era simples, sinceridade, usar sinceridade ali, correto? Bora ver 2 Coríntios aqui, 12. Porque nossa glória está um testemunho, Paulo falando. 2 Coríntios, capítulo 1, 12. Aqui, porque a nossa glória está um testemunho da nossa consciência. Paulo falando, vírgula, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido e tem vivido no mundo e de modo particular conosco. Quer dizer, Paulo aqui, ele fala aqui que ele é consolado e tinha sabedoria, não carnal, mas sabedoria aqui de graça, sabedoria do Espírito. Olha só aqui, ó, porque a nossa glória está, ou o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, ele tinha sim, simplicidade, ele era simples, isso aí, entendeu? Ele não vivia em bem-estar, em mordomia, não, era simples, e era sincero, aqui sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, não temos vivendo no mundo. Quer dizer, Paulo praticava isso aí, correto? No textinho de 2 Coríntios, aparece 3 que Paulo descreveu no restante da carta, seu integridade e o seu apóstolo havia sido questionado por alguns em Coríntio. Em Coríntio, julgava no vacilante, em risco, algo segundo, falando em algo segundo, né? Bora ver aqui então agora aqui,
verso 14, como também já em parte reconheceste em nós que somos a nossa glória, como também vós sereis nossas no dia do nosso Senhor Jesus. Olha aqui para você entender de novo aqui, ó, o verso 14, como também já em parte que reconheceste em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossas no dia do nosso Senhor. Quer dizer, Paulo tinha alguma glória? Não. Ele está falando aqui, ó, reconheceste nós que somos a vossa glória. Não tem glória nenhuma a vossa glória. Agora aqui, ó, como também vós sereis a nossos e nós no dia do nosso Senhor Jesus. Paulo não queria glória nenhuma, ele era simples, isso aí. Os coríntios não deveria ter duvidado aqui, ó, os coríntios não deveria ter duvidado da transparência das intenções de Paulo. Ele deixa claro que sua simplicidade, Paulo falando, sinceridade tinha origem em Deus, Paulo falando, vendo aí, ó, minha sinceridade em Deus, era a qualidade provavelmente de Deus. No mesmo verso, Paulo ainda afirma que esse traço ministério nos são concedidos pela graça divina. Essas coisas aqui concedido pela graça divina. Aqui provavelmente de Deus. No mesmo verso, Paulo afirma que esse traço ministeriais nos são concedidos pela graça divina, esse ministério, ao que todo indica positórias. Olha você de novo aqui, o que todo indica, positórios de Paulo distorcera suas palavras, no caso de torcer, né? Distorceres as suas palavras escritas em carta, em anteriores. Então aqui acabou a parte de segunda-feira. A parte de segunda-feira acabou. Deixa eu ver se tem aqui a parte de segunda-feira aqui ainda. Tem aí na parte de segunda-feira aqui ainda. 2 Coríntios, bora ver, o capítulo 17, capítulo 2, verso 17, porque nós não somos como muitos, Paulo falando que ganha falsificando a palavra de Deus. Antes falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, nas presenças de Deus. Quer dizer, Paulo aqui está falando aqui, porque nós não somos como muitos, isso, que ganha falsificando a palavra de Deus. Paulo não andava com isso aqui não, falsificando a palavra de Deus. Paulo andava com sinceridade e verdade. Isso aí. Tá vendo aí,
Deus tem Deus falamos em Cristo, como sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus, isso aí. Pai, segunda-feira acabou então, vamos agora aqui para a parte de terça-feira, com a ajuda do Espírito, maravilha. Existe a falha humana, correto? A falha humana existe. Bora ver aqui agora, por que eu falei a falha humana? Porque de mim nada é perfeito, perfeito só o Espírito Santo, Deus Pai e Jesus Cristo, tá? Isso aí. Bora ver aqui na parte de terça-feira aqui, mudança aos planos por amor, mudança aos planos por amor, isso. Bora ver aqui, vimos que alguns em Coríntio duvidaram das intenções e do amor de Paulo. O pessoal fala em Coríntio lá. Vemos uma razão específica para isso, mudança em seus planos de viagem. Quer dizer, algumas pessoas em Coríntio duvidaram de Paulo, se amava ou não. Já pensou? Aqui, ó. Bora ver que você vê de novo aqui. Vimos que alguns em Coríntio duvidava das as tensões do amor de Paulo. Hoje vimos uma razão, Paulo falando, específica para isso, a mudança no seu plano de viajar. Paulo amava os coríntios, havia algum duvidava ali, correto? Ele é viajante, era simples, ia para Éfeso, para Galatas, para Sadona e por aí ia. Bora ver aqui, qual é, lê aqui o verso 4, qual é aqui a pergunta, qual era o plano original de viagem de Paulo? De viagem de Paulo, aqui ó, qual era o plano original, que é original de viagem de Paulo? Paulo já estiveram em Coríntio, Paulo estiveram em Coríntio, antes, conforme em Corinto, ele planejou passar pela Macedônia e caminho de Corinto, que sabia passar o inverno ali de Corinto, seguiria para a Judéia. Paulo foi para a Judéia, levando a oferta. Pensou que maravilha? Então levava a oferta para Éfeso e buscando afora aí. Contudo, ele mudou os seus planos por causa de um relato preocupante que Timóteo havia trazido de Coríntio. Trazia uma coisa de Coríntio, isso aí. Paulo pretendia diretamente de Éfeso e Coríntio. Isso. Bora ver agora aqui, 1 Coríntios agora, 16, com a ajuda do Espírito, maravilha. Isso. Oferta para os irmãos da Judéia, isso aí. É viajar para a Judéia, Samaria, Éfeso, por aí e vai. Levando a oferta para órfãos e viúva. Ora, quanto coleta, aqui, ora, quanto a coleta que se faz para o santo, faze vós também o mesmo. Coleta é receber, coletar, né? Isso aí. Que ordenes a igreja da Galácia, Gálatas, isso,
Bora ver aqui agora aqui, no primeiro dia da semana, cada um de você ponha de parte o que pode ajudar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas, Paulo falando, quando eu chegar. Isso. As pessoas podiam contribuir ali para ajudar outras pessoas ali, de acordo com a sinceridade, né? Aqui é o primeiro dia da semana, né? Cada um de você ponha de parte o que pode ajudar e conforme a sua necessidade, ajudar ali isso. Que Paulo era fabricante de tenda, então Paulo pegava as ofertas aí, levava para Efésio, Macedônia e outra cidade, né? Galácia, por aí ia, correto? Bora ver aqui o verso 5 agora. Irei, porém, ter conosco, depois de ter passado pela Macedônia. Paulo falando, porque tenho de passar pela Macedônia. Verso 7. Bora aqui. Acompanha aonde que eu for. É um cara de Timóteo, né? Timóteo e Tito, isso aí. Porque não vós quero agora ver de passar, mas espero ficar com você, convosco, algum tempo, se o Senhor permitir, falando. Então aqui acabou a parte de, deixa eu ver aqui, é uma terça-feira, né? Amanhã ainda. A sua intenção, a última visita tinha sido mal interpretada, tá vendo? Alguns em Coríntio afirmavam que Paulo era pouco confiável, que não os amava. Esse pessoal de Coríntio falando. E suficiente. Em resposta, ele direcionou o olhar dos Coríntios. Paulo direcionou o olhar do Coríntio para o Evangelho, falando isso na carta dele. De Cristo ele era fiel e o propósito de visitá-los nas melhor oportunidade. Quer dizer, Paulo, eu sou fiel, entendeu? Sou um servo de Deus. Eu não sou isso que você está pensando de mim, correto? Que falava aqui, ó. Sido mal interpretado alguns em Coríntio. Afirmava que Paulo era pouco confiável, que não os amava. Mas Paulo amava. Eis que falava a coisa ali, que na parte de terça-feira, já pensou? Então, Paulo sofreu açoito, sofreu chocotada, passou frio, naufrágio, ficou sem comida, entendeu? Mas amava a Deus e amava o pessoal de Corinto, levava as ofertas ali. Agora ele chega, Paulo não é confiável não, eu acho que Paulo era confiável, entendeu? Inventando um falso testemunho contra o seu próximo, é pecado isso aí. Correto? Aqui, ó, que não amava. E aqui agora fala aqui, ó, suficiente. Agora vem aqui, eles falando que não é suficiente. Em resposta, ele adicionou o olhar dos coríntios para o Evangelho. Botou para o Evangelho aqui, isso mesmo. De Cristo. E ele era fiel. O propósito de visitá-los na melhor oportunidade, assim como Deus tinha sido fiel a cumprir em Cristo cada uma das promessas de Deus. Sim, por essas razão, Cristo cumpriu todas as promessas, Deus cumpriu toda a promessa em Cristo, por essa razão.
Paulo não deixou de amar os coríntios. Agora vem aqui, por meio dele dizemos amém para a glória de Deus. Agora vem aqui, portanto, a resposta de Paulo não era uma mistura confusa, não era mistura confusa. Ele amava os coríntios, correto? Ele falava a verdade. Algumas pessoas duvidaram ali, de sim e não. Paulo era sincero, coisa errada, e falava não. Coisa boa, ele era sincero, isso aí. Falava pro pecado, coisa errada. Coisa que era boa, que Deus apoiava, ele falava sim. Vamos voltar, ele amava? Sim, era sincero, ele amava. Isso, algumas pessoas duvidavam. Injusta as consequências, aqui ó, injusta as circunstâncias, injusta a circunstância, como de Deus em Cristo, simples assim. Resumo, motivo pelo qual Paulo apontou por escrever. A igreja não visita, foi o seu sincero amor. Então acabou aqui a parte de terça-feira. Vamos agora aqui para a parte de quarta-feira com a ajuda do Espírito. Sem Espírito não tem como nada, irmão, maravilha, maravilha. Perdão e refirma aqui, perdão e reafirmação do amor, perdão e afirmação do amor. Você perdoa o seu irmão de igreja, perdoa o seu filho, sua esposa? Você tem um espírito de perdão? Paulo tinha um espírito de perdão e afirmação do amor. Você ama? Quem ama perdoa, quem ama não mata, tá? Isso mesmo, perdoa sua esposa. Um detalhe aqui, não saindo fora da lição, quem ama não mata sua esposa. Isso mesmo, tá vendo que meu negócio? Quem ama não mata. E dá o perdão para os membros da igreja, para o pastor, para o seu filho e sua esposa. Isso mesmo, e Paulo tinha esse espírito de perdão. Isso aí. Em vez de visitar aos coríntios uma segunda vez, Paulo, aos tornar em Efésio, enviou o que ficou conhecido como a carta severa. Bora ver que carta severa é essa aqui. O que fatos trouxe aqui, o que fruto, né? O que fruto trouxe que Paulo escreveu como o apóstolo, reagiu a saber disso. Paulo e Tito se encontraram depois da Macedônia, aonde o apóstolo enviou de Tito excelente notícia de que a sua palavra firme tinha produzido bons frutos, o que chegou no seu coração e alegrou de alegria. Paulo ali se alegrou através do Espírito Santo. Paulo pregou o evangelho. O próprio Espírito Santo falando favor de Paulo e pregou ali e converteu alguns coríntios ali. E estava em Tito, vai trazer essa carta, essa resposta. Isso aí, ó, que fala aqui, ó. As palavras firmes tinham produzido bons frutos, que chegou ao seu coração e alegrou. Se antes alguns em Coríntio e se colocava, assim, havia aí, agora voltou atrás, se arrependeram. Assim, ó, se em Coríntio se colocava contra Paulo. Agora a igreja estava ao seu lado como em importante apoio. Nossos líderes, você tem apoiado o seu líder, nosso líder, como membro da igreja.
Paulo é um líder da igreja. Podemos tornar e trabalhar deles muito mais levar. Quer dizer, Paulo ali era um líder. Ele tava, o Coríntios ali, falar que Paulo não amava, deu uma revolta ali, né? Então, aí aconteceu o quê? Ele viu ali que Paulo e voltou atrás. Paulo não era essa pessoa. Então agora ajudou agora esse Paulo agora de volta, agora pensa que benção. Ó. Ajudando ali de novo ali, ó. Ó. Aqui, ó. Bora ver aqui, ó. Que fala aqui, alguns em Coríntio se colocava contra Paulo, colocar contra Paulo. Agora a igreja estava ao seu lado como em importante pessoa, apoia o nosso líder, apoiar o nosso líder como membro da igreja. Então você vê aí que Paulo, ele era, para algumas pessoas tinha alguns vacilos humanos, que Paulo não amava. Então dá para dizer o seguinte, voltaram de novo, se arrependeu. E eu acho que Paulo perdoou ele. Maravilha, maravilha, com a ajuda do Espírito. Está vendo aí? É isso aí. É isso que entra o amor do perdão. Foi consolado ali. Paulo consolou ele. Isso aí. Consolou ele. Parte de quarta-feira, estamos aqui. Bora ver agora aqui. 2 Coríntios, capítulo 7. Bora ver, 2 Coríntios, capítulo 7. Regozijo de Paulo pelos Coríntios. Recebi em vós orações, a ninguém gravamos, a ninguém aqui é ninguém, como é que parece aquele ninguém? A ninguém correspondem, deixa eu ver aqui a palavra aqui, bora ver aqui, a ninguém gravamos, a ninguém corrompemos, isso aí, a ninguém corrompemos. Olha ver aqui, ó, recebemos nós em nossos corações, a ninguém gravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Quer dizer, Paulo perdoou todos os coríntios aí, ninguém corrompemos, a ninguém gravamos. Gravamos o quê? Coisa ruim, né? Isso aí, isso. E não corrompemos ninguém, entendeu? E nos provetemos, no caso, não provetei de ninguém. Não é digno isto para vós, a condenação, pois já antes tinha dito que está em nossos corações, para juntar-me, morrer e viver. Isso aqui já é outra coisa já, tá? Bora aqui o verso 5 agora aqui logo. Verso 5. Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em todo, fomos atribulados por fora, combatei e temores por dentro. Paulo tinha uma coisa de tristeza ali, né? Isso. Tito, verso 6 a 7. Mas Deus que consola, Paulo falando, batidos nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por nossos
por vós, contando-nos as vossas saudades e os vossos choro e vossos zelo por mim, de maneira que muitos me regozijam. Muitas pessoas choravam ali por Paulo, né? E Paulo chorando, que maravilha ali, né? Isso aí. Verso 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, muitos mais nos alegramos pela alegria de Tito, Paulo falando, porque o seu Espírito foi recebido por vós todos. Isso aí. Que maravilha, que benção ali, todo mundo estava alegre ali, né? Isso aí. Quer dizer, Paulo consolava os outros através do Espírito Santo, isso aí. Paulo e Tito se encontraram depois, né? Aí já disse para você que já, né? Macedônia, isso mesmo. A pergunta aqui, qual é a ideia central desse textinho? Qual é a ideia central desse textinho? O texto trata de um caso de disciplina na igreja. Ao estudioso debate se mencionado um homem em Coríntio, em outra pessoa, alguns que influenciou. Vou ler para você entender aqui embaixo o texto trata de um caso de disciplina na igreja. O estudioso debate se o ofensor mencionado em um homem de Corinto, não sei que esse homem é esse aí, está em Coríntios 5, 1-5, ou outra pessoa, alguém que influenciou, isso aí. Bora ver, a comunidade nas acusação de que Paulo, então ele acusou Paulo de alguma coisa aqui, acusação na comunidade, na acusação de que Paulo teria sido inconstante, pouco atencioso, aos desafios ao seu ministério, com um texto parecia favorecer essa segunda exposta. Já pensou que situação inventando coisa contra Paulo ali? Então tá errado. Então de alguma disciplina para ele ali. Isso aí. Então acabou a parte de quinta-feira. Deixa eu ver aqui. Parte de quinta-feira. Bora ver, tá cansando a parte de quinta-feira. Não, de quarta-feira. Perdão, quarta-feira. Parte de quarta-feira. Deixa eu ver aqui o verso. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 11. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2, verso 5. Porque se alguém me porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós não sobrecarrega a vossa todas.
Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o negócio aqui. Bora ver aqui. É isso mesmo. Vamos aqui agora para a parte de quinta-feira agora. Parte de quinta-feira. Isso aqui não tem... Ler aqui, mas não tem muita importância não. Isso aqui já é outra coisa já. Correto? Parte de quinta-feira. Parte de quinta-feira agora. O fruto em Cristo. Paulo teve fruto em Cristo. Isso aí. Para aonde Paulo foi depois de escrever a carta severa aos Coríntios, o que ele fez lá. Isso. 2 Coríntios 12, 13. Capítulo 2, verso 13. Bora ver, 2 Coríntios capítulo 2. Verso 13. Ora tivesse descanso no meio espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Falando isso aí. Correto? Ele falando isso aí. Mas expedido-me dele partir para a Macedônia. Quer dizer, Tito era um grande companheiro de Paulo, correto? Um grande companheiro de Paulo, isso mesmo. E deixa eu ver agora aqui, na parte de quinta-feira, né? Isso. A oração de Paulo estava Bora aqui, a oração de Paulo estava a oração de Paulo estava apreensivo enquanto guardava Tito. Ainda assim, ele não conseguia deixar de falar de Jesus, de falar de Jesus Cristo ali, Paulo. Isso. Também era a sua paixão por Cristo. Paulo é apaixonado por Cristo e fala do amor de Cristo. Naquele momento, porém, ele ainda não sabia qual tinha sido ele não tinha sido aqui, ó. Ele não tinha sido as repercussões da carta, repercussão da carta. Estava ansioso para encontrar Tito e ouvir como os coríntios havia agido. A obra em Troade tinha sido bem sucedido, mas ele não permaneceu ali por muito tempo. Quer dizer, Paulo ali, ele tinha recebido uma carta de Tito, que é a alegria dele receber essa carta de Tito ali, correto? Carta de Tito. Bora ver aqui o verso 12 de 2 Coríntios. Ora, quando cheguei em Troade para pregar, em Troade é uma cidade, Troade, o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Isso aí, chegou para pregar o Evangelho ali, para o apóstolo Paulo, isso aí, no poder do Espírito, viu aí? Tomando de alegria, Paulo afirma que Deus em Cristo sempre nos conduziu o fruto de declaração,
admirável e uma oração cheia de esperança de Cristo, a espalhar a influência do seu conhecimento e todos os lugares. Quer dizer, Paulo ali, no poder do Espírito, ele pregava o Evangelho, proclamava Cristo ali. Será que nós estamos falando isso mesmo? Bora ver aqui, Paulo exaltou em Cristo, porque aquela carta aquela carta dolorosa por dureza vamos ver aqui, aquela carta dolorosa produzia os frutos que ele desejou colher. Ao mesmo tempo, em 2 Coríntios 2,17, ele afirma a sua sinceridade como apóstolo de Cristo. Veja, segundo os versos. Quer dizer, Paulo ali, ele trabalhou firmemente em Corinto. Bora ver aqui, para terminar a parte de quinta-feira, 2 Coríntios 17, deixa eu ver, Coríntios 2,17, Coríntios 2,17, aquele 2,14, né? Deixa eu ver aqui. Porque nós não somos como muitos que ganha. Aqui já li isso aqui já. Isso mesmo. Falsificar a palavra, né, de Deus. O Paulo mexia com isso. Então que Deus te abençoe nessa parte de quinta-feira. Boa lição, interagindo aí. Em nome de Jesus, amém.